Renato Gaúcho apresenta A Força do Amor. Era um sábado à tarde e eu estava debruçado ali na janela de casa, olhando o movimento na rua. Na verdade, não estava olhando o movimento. Não estava prestando atenção em nada. Olhar perdido, estava ali distraído, quando minha mãe se aproximou. Ficou ali do meu lado, me olhando e depois falou: Helena, por que você não liga para alguma amiga, minha filha? Convida de ir a algum lugar. Você precisa sair. Respirar novos ares, conhecer gente nova. Você não pode ficar assim. Olhei para ela. Falei que não estava afim. Como falava sempre. E quer saber? Não estava mesmo. Naqueles últimos tempos, eu andava sem vontade de fazer nada. Desde que tinha me separado. Mais de 3 anos antes. Minha vida se resumia a dormir, acordar, trabalhar, voltar para casa e depois repetir tudo. Minha mãe suspirou e olhou com aquela cara de pena, balançou a cabeça e me deixou ali sozinho de novo. E olha, minha vida andava naquela pasmaceira. Não porque eu ainda amasse o Jaime. Juro que não. Não era porque eu sentia a sua falta. Ou sonhasse com uma possível reconciliação. Não. Até porque eu já tinha me acostumado com a situação. Me conformado. A verdade é que por conta de todas as desilusões que já vivi, acabei me tornando uma mulher assim meio amargurada, sabe? Meio desanimada, que não acredita em nada. Pelo menos nada de bom. Nada que venha das pessoas. Sabe quando você chega num ponto que tanto faz? Eu ia vivendo ali um dia após o outro, sem nenhum sonho, nenhuma perspectiva. Para mim estava tudo bem assim. Naquele mesmo dia, lembro que a mãe entrou naquele assunto. Helena, eu estava pensando aqui, por que você não volta a estudar? Lembra que você largou a faculdade depois que conheceu aquele traste do Jaime? Você queria tanto se formar, minha filha. Por que você não volta? Ah, mãe, isso já faz tempo. Eu só tinha 20 anos quando comecei a fazer faculdade. Lembra? Agora estou com 41. Não sei nem fazer uma conta de cabeça. Imagine, não é mais para mim não, viu? Será que não, filho? Sei lá. Acho que nunca é tarde para a gente realizar um sonho. Se você quiser, eu te ajudo a pagar o curso, se você voltar. Mas, na minha idade, mãe... Nossa, Helena, quem escuta você falando, pensa que você tem 80 anos. Você tem 41 anos. Isso hoje em dia, para mulher, é muito jovem. Ainda, você tem muito tempo para viver, para conhecer gente nova. Meu Deus, e se você tivesse a minha idade, por exemplo? Pior é que ela tinha razão, né? Sabe, apesar de não ter me empolgado muito, confesso que depois até fiquei pensando em tudo aquilo que ela falou. Cheguei inclusive a voltar no tempo, na época em que fazia faculdade. Eu tinha conhecido meu ex-marido justamente quando comecei a fazer o curso. Na época, a gente pegava o mesmo ônibus. E aí começamos a trocar olhares, até que um dia ele veio conversar comigo. Aos poucos fomos nos aproximando e em pouco tempo já começamos a nos envolver. Olha, esse homem me conquistou com tanta facilidade, até porque era um rapaz tão bonito e ao mesmo tempo conversava tão bem. Infelizmente, ele também tinha um lado assim meio narcisista, sabe? Possessivo, controlador, ciumento. Olha, tinha um ciúme de mim. Passou a implicar até com a roupa que eu vesti, com o perfume. Lembro dele falando: não sei pra que você se arruma tanto. Passa perfume, você vai numa festa? Ele implicava direto. Dizia que eu me arrumava e me perfumava para chamar a atenção dos outros. Sabe, para algum colega da sala reparar em mim. Nada a ver. Eu só tinha olhos para ele.
Tanto que não conseguia enxergar os rumos que o nosso namoro estava tomando. Se eu tivesse pensado um pouco mais, prestado mais atenção, talvez tivesse me afastado dele lá no comecinho. Mas é que eu estava tão apaixonado. E ele sempre dava um jeito de me fazer acreditar que a errada da história era eu. Tanto que às vezes a gente brigava e era eu que precisava pedir desculpa para a gente voltar a ficar numa boa. Acredite quem quiser, mas no fim acabei trancando minha matrícula na faculdade porque ele começou a implicar. Por conta do horário que eu chegava em casa, da roupa que eu vestia. Dizia que eu não dava mais atenção para ele. Às vezes eu tinha um trabalho para fazer final de semana, ele não gostava. Aí, para não perdê-lo, escolhi trancar a matrícula. Foi a pior burrada da minha vida. Repito, estava tão cega de paixão, não enxergava nada na minha frente, a não ser aquele homem. Em casa, todo mundo caiu de pau para cima de mim quando eu falei que tinha deixado a faculdade por causa do Jaime. Chamaram de tudo. Doida, louca, até de idiota me chamaram. Inclusive, conversaram com ele também. Sabe? Falaram que ele não podia ficar interferindo na minha vida daquele jeito. E isso acabou afastando o Jaime da minha família, porque ele achava que ninguém gostava dele. Logo que completamos o primeiro ano de namoro, engravidei. E aí a gente teve que morar junto. Detalhe, não tivemos nenhum apoio da minha família. No começo, moramos na casa dos seus pais, só que acabei perdendo a criança logo no segundo mês. Meu Deus, eu nunca chorei tanto. Fiquei tão mal. Isso me tornou uma pessoa mais carente, mais fragilizada. O que me deixou ainda mais presa no Jaime. Olha, eu me tornei uma mulher tão dependente emocionalmente desse homem, que não fazia nada sem ele. Até que depois de um tempo, fomos morar na nossa própria casa. Logo eu engravidei de novo, e parecia que tudo dessa vez ia ficar bem. Só que, desgraçadamente, mais uma vez, não consegui segurar o bebê. Foi outro baque. Novamente caí em depressão. Cheguei a pensar que jamais iria conseguir realizar o sonho de ser mãe. Passei a ter medo de engravidar e perder o bebê de novo. Tanto que demorou para eu ter coragem de parar de tomar o comprimido. Eu só parei porque ele, o Jaime, queria muito. Naquelas alturas, já fazia quase 10 anos que estávamos juntos. Engravidei, desde o começo fiz acompanhamento, de modo que sabíamos que seria mais uma gravidez de risco, como as anteriores. E olha, eu fiz tudo direitinho. Cheguei a sair do serviço para me dedicar exclusivamente à gestação desse bebê, não correr nenhum risco. Só que o raio, pela terceira vez, caiu exatamente no mesmo lugar. Não é para acabar com a vida de uma pessoa. Não é para acabar com as esperanças todas de uma criatura. Eu só acredito porque aconteceu comigo. Pela terceira vez, perdi a criança. E eu acho que foi a partir desse momento que as coisas entre mim e o Jaime começaram a desandar de vez. Não que estivesse às mil maravilhas, mas depois disso piorou. Ele não fazia nem questão de esconder a frustração, a decepção comigo, o seu olhar de acusação, me fazendo sentir mais culpada do que eu já me sentia. E nesse período, sua relação com a minha família se tornou ainda pior. Mesmo assim, continuamos casados. Nunca mais engravidei depois daquela terceira vez. Não tive mais coragem
Acho até que até o próprio Jaime também acabou desistindo. Nessas alturas, ele já estava me tratando pior. Naturalmente que me culpava pelos 3 fracassos nas 3 vezes que engravidei. Na cabeça dele, tenho certeza, era eu o culpado. Ele passou a nem conversar mais comigo. Com a minha família, não tinha a mínima condição de sequer conversar. Aliás, todo mundo pensava, tinha certeza, aliás, de que ele tinha outra mulher fora do casamento. Até porque passava muito tempo fora. Não dava mais satisfação da sua vida, me tratava como se eu fosse um nada, com grosseria. Até que depois de completarmos 17 anos de casamento, veio a bomba. Todo mundo imaginava. Só eu acreditava que não. Até que ele me deixou para ir viver com outra mulher. Foi só então que eu descobri que minha família tinha razão. Ele já tinha outra pessoa, já me enganava, já me fazia de boba. E o detalhe que mais acabou comigo foi que essa mulher já tinha um filho dele, de quase 2 anos, ou seja, era coisa antiga. Ele já me enganava há muito tempo. Olha, foi um baque tão grande para mim, que eu pensei que dessa vez fosse sucumbir de vez. Apesar do modo como era tratada, eu não conseguia imaginar a minha vida longe dele. Tamanha minha dependência emocional. Imagine, 17 anos juntos. Passei descartada, assim, na lata do lixo. Foi bem assim que eu me senti, um lixo. E apesar de tudo, de saber que não tinha... Apesar de tudo, eu ainda me culpava. Na minha cabeça, se eu não tivesse perdido os nossos filhos, quem sabe ele não tivesse arranjado outro. Muito menos tido um filho com ela. Muito menos teria me abandonado para ficar com essa outra. Foi a lavagem cerebral que ele me fez. Me traiu, me enganou, mentiu para mim, fez e desfez de mim, me descartou como se eu fosse um nada. E no fim, eu ainda me culpava. Me achava responsável pelo fim do nosso casamento. Um narcisista. Isso é o que ele era. Mais uma vez caí numa depressão profunda e quem me resgatou foi minha família. Acabei voltando para a casa da minha mãe, para o meu quartinho de solteira. E depois disso, nunca mais tive notícias dele. No começo, foi duro. No começo, pensei que fosse sucumbir. Mas aos poucos, a conta-gotas, fui me acostumando, me conformando. E lá se iam mais de 3 anos. Eu continuava morando com a minha mãe. O pior já tinha passado. Eu já estava melhor. Tanto que já tinha voltado a trabalhar. Mas claro que não era nem sombra, né? Daquela menina cheia de sonhos, de planos do passado. Como eu já disse, eu vivi um dia após o outro. Para mim era aquilo. Tanto faz, tanto fez. Vai lá? Não. Ah, eu fico, eu vou, tanto faz. Não saía de casa, não tinha amigos, a não ser as colegas do serviço, e mesmo assim, nossa relação era estritamente profissional. Não havia amizade com ninguém. Nem com as minhas primas eu conversava muito. Não me pintava, não cuidava do meu cabelo. Também me vestia de um jeito assim, bem comum, simples.
Há muito tempo eu tinha deixado de ser aquela menina vaidosa do passado. Minha mãe vivia dizendo que eu devia me cuidar. Até comprava batom e coisa de maquiagem. Me dava de presente, uma blusinha diferente. Mas eu não tinha vontade de perder tempo com isso. Sabe, aquela coisa de ficar na frente do espelho, se maquiando, se arrumando. Eu me perguntava, era a única pergunta que eu me fazia. Pra quê? Pra quê? Volta e meia, eu saía com a minha mãe para algum lugar. Mas era só porque ela insistia muito. No entanto, é para se ver como são as coisas, né? Desde que ela começou a me aconselhar a voltar a estudar, uma luzinha começou a acender aqui dentro de mim. Sei lá, eu comecei a lembrar dos meus tempos de faculdade, comecei a pensar de como era a minha vida antes de eu conhecer o Jaime. Nossa, eu tinha tantos sonhos. Tudo bem que talvez já fosse um pouco tarde para mim, mas quem sabe fosse uma boa se eu voltasse a estudar. Pelo menos terminar aquela faculdade. Comecei a me informar, a procurar na internet. Havia as faculdades. Claro que eu precisaria me adequar, né? Me atualizar. Meu Deus, há tanto tempo que eu não pegava um caderno, um livro. Quem sabe eu precisasse fazer um cursinho para poder prestar vestibular? Caso realmente quisesse fazer uma outra faculdade, quem sabe? Ou não pudesse resgatar aquele tempo que eu... Em resumo. Parece que foi de um dia por outro, né? Mas demorou quase 1 ano e meio. Até que, pro meu espanto, vi meu nome na lista de aprovados naquela faculdade. Aconteceu. Sinceramente, era uma coisa tão distante para mim. Mas, quando eu vi, meu nome estava ali, estava... Sabe, meu nome completo ali, eu tinha sido aprovada. Foi um momento tão feliz. Aliás, uma alegria depois de tanto tempo. Quanto tempo que eu não sorria. Repito, devo muito ao apoio da minha mãe. Foi ela que não me deixou desistir. E apesar de ter demorado um pouco, no fim, comecei a fazer faculdade de novo. No começo, admito que foi meio complicado, mas aos poucos fui me adaptando, passei a interagir mais com as pessoas, os meus colegas, a me enturmar. Eu era a mais velha da turma, mas com a graça de Deus, meus colegas gostavam muito de mim. Sabe, não sei o que aconteceu. Eu passei tanto tempo naquele marasmo. Aos poucos fui redescobrindo a alegria de viver. Passei a fazer planos de novo, a vislumbrar até um futuro melhor. Quando terminou aquele primeiro semestre, nem eu mesmo estava me reconhecendo. Me sentia mais segura de mim, mais confiante. E todos, naturalmente, notaram a diferença. Inclusive lá no meu serviço. Foi então que começou o segundo semestre. E foi no 3º dia de aula que aquele rapaz entrou pela porta da sala. Eu costumava sentar bem ali na frente. E assim que ele entrou, olhou direto para mim. E eu senti aquele sobressalto. Uma coisa tão estranha aconteceu comigo. Meu corpo parece que trepidou. Pensei que ele pudesse ser mais um colega, mas não. Ele era o professor. Seu nome, Diego. Olha, eu me senti tão perturbada logo naquele nosso primeiro contato. Como costuma acontecer, ele fez questão de conhecer cada um dos alunos. Fez com que, um por um, se levantasse da cadeira para se apresentar, falar um pouco de si, por que tinha escolhido aquele curso, e quando chegou na minha vez, meu Deus, eu fiquei tão nervosa. Mas
acho que nunca tinha ficado tão nervosa em toda a minha vida, porque ele ficou olhando para mim, esperando que eu falasse, E eu ali, naquela tremedeira, sabe? Coisa esquisita. Foi uma coisa diferente que aconteceu comigo, que eu senti por ele, aqui dentro de mim. E com o passar dos dias, aquilo foi aumentando. Ele dava aula 2 vezes na semana pra gente. Na quarta e na sexta. Olha, a segunda-feira e a terça, eu não ligava. Não tinha graça pra mim. Eu ficava esperando pela quarta. Não via a hora de ver ele entrando pela sala. Volta e meia a gente conversava assim, final de aula. Em vez de sair pro intervalo, ele ficava ali na sala mais um pouco, tirando alguma dúvida de alguém ou simplesmente conversando. E eu fui me encantando por esse homem a cada dia mais. Foi por sua causa que eu finalmente, como minha mãe queria, e eu nunca obedeci, foi por ele que eu comecei a me arrumar um pouco melhor. A pintar a unha, cuidar do cabelo no salão, escolher melhor as minhas roupas. Minha mãe notou logo a diferença, mas sabe, foi assim, ficou feliz pela minha atitude e o pessoal do trabalho também notou. Eu sentia que o Diego me olhava às vezes, assim, durante a aula, mas assim de um jeito que não tinha a ver com a aula propriamente dita. Era um olhar diferente. Ele me olhava direto nos olhos, como se quisesse ler meu pensamento ou falar alguma coisa diretamente para mim. Só eu sei como me sentia nessas horas. Na minha opinião, porque claro que não ia perguntar para ele, né? Ele devia ter, assim, uns 45, 47 anos. Era uma pessoa tão bacana, além de ser um excelente professor. Quando a gente conversava depois da aula, eu senti uma energia tão forte, assim, tão poderosa, pairando ali sobre nós. Eu já tinha prestado atenção na sua mão e nunca vi nenhuma aliança no seu dedo. O que só podia indicar uma coisa, né? Ele não era casado. E foi numa dessas vezes que a gente conversou que eu tirei coragem, não sei de onde, e perguntei se ele tinha esposa, filhos. Para minha alegria, ele falou que não. Que, aliás, não tinha ninguém. Estava sozinho há muito tempo. Depois me fez a mesma pergunta. E eu falei a verdade. Que tinha vivido 17 anos com uma pessoa, mas que tínhamos nos separado já fazia mais de 4 anos. De modo que se ele estava sozinho, sozinha eu também estava. Ele sorriu. Percebi que ele tinha gostado da resposta. Até que um dia, ele me chamou para tomar um chamate gelado com limão ali no refeitório. Segundo ele, porque ele fez a propaganda antes, né? Falou que era muito bom, gostoso. E eu aceitei. A verdade é que, desde que a gente tinha se conhecido, eu fui me transformando assim, dia a dia, gradativamente, aos pouquinhos. Como se estivesse reabrindo as portas do coração, lentamente. Como se estivesse voltando no tempo. Voltando a ser aquela garota de antes. Tinha alguns colegas ali da turma que desconfiavam que estava rolando alguma coisa entre nós. E quer saber, do fundo do coração, como eu queria que realmente estivesse. Mas não estava. Pelo menos, até que... Olha, eu sonhava com ele de tanto que sua imagem vivia no meu pensamento. Um dia, perto do fim do semestre, eis que ele me convidou para jantar. No sábado. O jantar seria no sábado. Fez o convite assim, meio sem jeito. Eu notei que ele estava meio nervoso.
Talvez até com medo de não aceitar, se bem que, se ele reparasse em mim, saberia que eu jamais iria recusar. Tanto que aceitei na mesma hora. E passei meu número pra gente combinar depois, e no sábado ele me ligou. Passou em casa e fomos a um restaurante. Minha mãe fez questão de sair no portão para conhecê-lo, para ver quem era o homem que estava me transformando daquele modo. Foi o que ela falou. E pela cara dela, tenho certeza que ela gostou. Olha, tudo foi tão bonito, tão especial. Meu Deus, um simples jantar. Parece uma adolescente. Pois olha, quer saber? Foi como eu me senti, uma adolescente. Foi tudo inesquecível. Uma noite para ficar na memória. E o melhor de tudo ficou para a parte final. Quando ele me trouxe de volta para casa. Porque foi ali que trocamos o nosso primeiro beijo. Primeiro de muitos. Vieram outros. E chegou uma hora que a gente nem conversava mais. Era só beijo, beijo, beijo. Minha boca só queria beijar, a dele também. Eu desmanchei toda por dentro. Quando ele me deu aquele abraço, encostou sua boca na minha pela primeira vez. Sabe, foi naquele momento, já no primeiro beijo, que eu não tive dúvida de que, se eu me permitisse, poderia viver uma linda história de amor ao seu lado. Porque esse homem, ele me beijou de um jeito assim, tão carinhoso, com tanto sentimento. Podem rir da minha cara, mas me deu vontade de chorar, de tão emocionada que eu fiquei, de tão... Ninguém tinha me beijado daquele modo. Ninguém. Quando que eu podia sonhar que fosse viver assim uma coisa tão especial? Sabe aquele ditado? A vida muda quando a gente decide mudar. De um certo modo foi assim, né? Porque foi quando eu decidi seguir o conselho da minha mãe e voltar a estudar. Só queria realizar um sonho antigo de me formar, só isso, ter um diploma. Não tinha expectativa diferente disso. Mas a vida me deu muito mais do que apenas isso. Sabe o que foi que a vida me deu? Além do diploma, um novo amor. Me mostrou um novo caminho. Me deu esperança de novo. Quando eu já, que Deus me perdoe, me sentia morta por dentro. Sentido para a vida, alegria de viver. Desde aquele nosso primeiro beijo, estamos sempre juntos. Ele confessou que tinha se encantado por mim desde que entrou na nossa sala pela primeira vez. Nunca vou esquecer o que ele falou. Me olhando nos olhos com aquela candura, aquele carinho. Ele falou para mim com aquela voz. Quando entrei pelaquela porta, eu te vi ali sentadinha, ali na cadeira da frente. Helena do céu. Foi como se eu tivesse sido tocado pela mão de Deus. Juro. Quando eu olhei nos teus olhos, eu tive a certeza de que estava diante do amor da minha vida. Que coisa bonita, meu Deus. Não é para chorar? Olha, eu cheguei a me emocionar, a ficar com os olhos molhados, porque eu nunca imaginei alguém me dizendo isso. Nunca imaginei que fosse ouvir algo tão lindo da boca de alguém. E não é que ele falou exatamente assim? Ele encheu meus ouvidos e meu coração de frases bonitas que me conquistaram ainda mais. Nunca tinha me sentido tão feliz. Repito, foi um presente de Deus. Uma dádiva que Deus colocou no meu caminho, que abriu o meu horizonte, que me encheu de sonhos de novo, que me deu um novo sentido para a vida, razão para viver.
só peço uma coisa, meu Deus. Se for um sonho, não me acorde. Por favor, deixe que eu fique sonhando. Deixe que eu viva esse amor. Repito, nem que seja sonho. E esse medo eu tenho às vezes porque eu nunca imaginei, nunca sonhei ser tão feliz em toda a minha vida.